Eu quero ser como José, um servo fiel. Ao que era errado, disse não, sempre disse não e foi fiel. Eu quero ser como José, um servo fiel. Ao que era errado, disse não, sempre disse não e foi fiel. A paz do Senhor, crianças, pequeninos e pequeninas de Jesus. Tudo bem com vocês, crianças? A tia espera que esteja tudo bem, tá? E hoje nós estamos gravando esse vídeo para darmos início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E vocês lembram de quem nós estamos falando, crianças? Quem lembra dessa túnica? Olha que linda! Muito bem, crianças. Se vocês pensaram e falaram José, vocês, acertaram. Hoje nós estamos na 5ª lição. E olha só, o título da nossa lição é Sonho ou Pesadelo? Sonho ou pesadelo, crianças? Vamos lá ver o que José sonhou, se foi realmente um sonho ou um pesadelo. Vamos lá. E o nosso versículo, nós estamos lendo no livro de Gênesis, vocês lembram? Então, se vocês tiverem aí uma Bíblia, crianças, vocês podem correrem e pegar sua Bíblia para acompanhar a leitura. Aí vocês podem estar lendo no livro de Gênesis 37, a começar do 25, tá certo, crianças? Vocês lembram que o livro de Gênesis é o primeiro livro, né? Tá certo. Então, vamos lá. Mas antes, crianças, de nós começarmos a estudar a palavra de Deus, o que é que nós vamos fazer? Quem lembra? Muito bem. Nós vamos orar, nós vamos falar com o Papai do Céu, para que o Papai do Céu possa abençoar a nossa aula, né, crianças? Para que ele possa abrir a nossa mente para que nós venhamos aprender da sua palavra. Então vamos lá orar? Feche seus olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu, tá bom? Vamos lá. Querido Papai do Céu, nós te agradecemos por esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos deu, Papai do Céu. Pelas bênçãos que o Senhor nos deu, pelos livramentos, porque o Senhor é fiel, Jesus. O Senhor foi fiel na vida de José e o Senhor também é fiel nas nossas vidas. Eu creio que o Senhor Jesus está neste momento visitando a cada criancinha que está assistindo a esse vídeo e que o Senhor nos ajude a aprender mais da tua palavra. Em nome de Jesus, amém! Glória a Deus! E como nós estamos na 5ª lição, crianças, o título vai falar sonho ou pesadelo. E o nosso exercitando a memória, está escrito no livro de Salmos, verso 23, aí nós começaremos lendo do 4, que diz assim: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Olha que salmo lindo, crianças! E vocês sabiam que o Papai do Céu, ele nos livra de todos os nossos medos. Crianças, você aí que está em casa, você sente medo de alguma coisa? Todo mundo sente medo, crianças. É normal nós sentirmos medo. Mas nós não podemos deixar, crianças, que o medo tome conta do nosso coração. Porque quando o medo invade o nosso coração, aí a gente não pode fazer aquilo que nós estamos querendo fazer, crianças. Então vamos pedir ao Papai do Céu, crianças, que tire de nós todo medo. Tem crianças que têm medo de escuro, crianças. Vocês têm medo de escuro? Tem crianças que têm medo de barata, tem crianças que têm medo de ficar em casa sozinha. Então, existem vários tipos de medo. Mas vamos fazer igual o salmista Davi falou. Ele declarou que ainda que ele andasse pelo vale escuro, ele não ia temer. Por quê? Porque o Senhor Jesus era com ele. E Deus também é com vocês, crianças, está certo? Então vamos lá, vamos recapitular a nossa lição. É a lição 5, tá, crianças? Vocês lembram dos sonhos de José que José teve e seus irmãos ficaram com muita raiva, com muito ciúme dele. E aí eles planejaram um mal. Quem lembra o mal que ele planejou? Muito bem.
eles planejaram, a princípio, matar José. Mas como o Senhor Jesus é misericordioso, ele é bom, é fiel, ele livrou José da morte, usando seu irmão mais velho chamado Rúben. Rúben não concordou com essa estupidez de matarem José, né? Então, o que eles fizeram? Eles tiveram outra ideia. Quem lembra da ideia, crianças? Quem lembra da ideia? Já tinha pegado a figurinha aqui para vocês. Eles tiveram outra ideia de lançar José no poço, crianças. E o poço, vocês lembram o que era o poço, crianças? Era um buraco fundo cavado na terra, né, crianças? Geralmente ele era circular, ó, e ele era muito escuro, crianças. Como José não deve ter ficado com muito medo, crianças, eu imagino que José ficou com muito medo. Então, quando eles lançaram José nesse poço, aí eles sentaram e começaram a imaginar o que eles fariam com José, né? Então a Bíblia diz que eles simplesmente sentaram e começaram a comer e pensar em uma estratégia para acabar com a vida de José, crianças. Porque simplesmente eles não queriam mais olhar para a cara de José. Eles estavam dominados pelo pecado da inveja e da ira. E eles queriam acabar definitivamente com a vida de José. Eles queriam que José saísse daquele poço para um lugar bem distante. Eles queriam dar fim à vida de José. Então o que eles fizeram? Nós vamos descobrir agora. A Bíblia diz que quando eles estavam sentados, tá certo? Próximo àquele poço, eles viram de longe. Vamos abrir a Bíblia, crianças, para a gente entender o que eles fizeram logo após eles lançarem José nesse poço. Então vamos lá. Nós vamos ler aqui em Gênesis 37 e nós vamos começar do 25, que diz assim, a tia vai ler para vocês, tá? Vocês continuam olhando aqui a figurinha, a tia vai ler, certo? Ó, a Bíblia diz, depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então, quando os irmãos de José viram aquela companhia de ismaelitas, você sabe o que eram os ismaelitas? Os ismaelitas eram um povo que eles eram descendentes de Midian, filho de Abraão, com Quetura, né? Então, eram esses os ismaelitas. Então, a Bíblia diz que quando eles viram os ismaelitas se aproximaram, eles tiveram ideia. Já que nós não podemos matar José e ele não pode permanecer aí nesse poço, o que nós vamos fazer? Quem sabe? Muito bem. Nós vamos vender José para este povo. Nós vamos vender José. Então eles tiveram essa ideia maldosa, crianças, porque eles queriam definitivamente ficar longe de José. Eles não queriam nem olhar para a cara de José, crianças. Agora vocês imaginem comigo, crianças, como deve ter ficado o coraçãozinho de José, né? Em saber que os seus próprios irmãos, crianças, pessoas em quem ele tinha confiança total, né? Esses próprios o venderam. Então eles pegaram 20 moedas de prata, crianças, e venderam José. Eles pegaram 20 moedas de prata e venderam José para os ismaelitas. E como eles venderam José e eles iam para casa, vocês imaginam, eles teriam que inventar uma mentira de novo, novamente eles teriam que inventar uma mentirinha para o seu pai. E foi isso que eles fizeram, crianças. Eles pegaram e disseram, nós armaram outro plano maldoso. Vejam como os irmãos de José estavam escravizados pelo pecado. Então eles inventaram outro plano. E quem lembra quem foi o plano, crianças? Muito bem. Se você falou, isso você acertou. Os irmãos de José decidiram então pegar a túnica de José, porque vocês lembram que ele pegou a túnica de José. Eles pegaram a túnica de José e rasgaram a túnica de José.
Então eles pegaram aquela túnica, mancharam ela de sangue e levaram até seu pai. E simplesmente chegaram para o seu pai e disseram, com certeza Jacó perguntou, onde está o meu filho? E eles falaram, pai, o seu filho foi devorado por um animal feroz. Nossa, criança, que mentira! Como os irmãos de José podiam ser tão mentirosos e tão maldosos, crianças? Então eles falaram que José foi devorado por um animal feroz. E o seu pai não teve outra alternativa a não ser acreditar em seus irmãos. E a Bíblia conta, crianças, que José chorou amargamente. A Bíblia diz que José rasgou as suas vestes, porque era um costume da época. Quando uma pessoa ficava de luto, perdia alguém da família, uma pessoa amada, a pessoa rasgava suas vestes, se cobria de panos de saco e passava dias de luto. Então foi o que Jacó fez. A Bíblia diz que ele ficou tão triste, criança, mas tão amargurado, tão triste, que ele não quis saber de mais nada. Ele chorou amargamente pela falsa morte de José, que na verdade José não estava morto coisíssima nenhuma. E a semana que vem nós iremos saber o que aconteceu com José, crianças. Qual será o desfecho dessa história, crianças? Assistam um vídeo para vocês saberem o que aconteceu com José, tá certo? Mas antes de a tia terminar a lição, crianças, para resumir, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. A Bíblia diz, e nós vamos ver na história de José, que ele sofreu grandes provações, que ele foi perseguido por seus irmãos, que ele foi vendido, né? Mas a Bíblia diz que José ele permaneceu fiel, ele não desistiu dos seus sonhos, tá certo? E eu quero dizer para vocês que por mais difícil que esteja sendo a sua vida, se você está passando por algum momento difícil e complicado da sua vida, crianças, que talvez você olhe e ache que nem tem mais solução. Você olha para esse problema que você está vivendo e você acha que não tem solução. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Tudo o que acontece na nossa vida, crianças, é permissão do Papai do Céu. Vocês lembram que José passou por muitos sofrimentos, mas nós vamos aprender que José foi vitorioso e que Deus deu vitória a José. E assim também é na vida de vocês. Deus também dará vitória a vocês. Tá certo, crianças? Então, amanhã a tia está aguardando vocês às 9 horas da manhã para que nós venhamos aprender mais sobre a história, sobre essa história tão linda, crianças, que é a história de José, tá certo? Então, a partir de 9 horas a tia está esperando vocês, ansiosa, tá, crianças? Então, não faltem. Que o Papai do Céu possa abençoar a vida de vocês. Fiquem com o Papai do Céu, ó. E o beijão no coração de cada um de vocês, tá certo? Tchau, crianças!